Olá, paz do Senhor para todos, sejam bem-vindos aqui ao canal A Voz que Clama no Deserto e a mais um quadro que é Estudando Juntos, onde estaremos aqui conhecendo o conteúdo da lição da próxima aula que estaremos tratando em sala de aula no que diz respeito à classe dos adultos, tá bom? Então vamos para o vídeo. Uma boa aula para todos, tá bom? Que Deus, por intermédio de Cristo Jesus, nosso Senhor, nos abençoe, tá bom? Vamos para o vídeo. Gostaria de estar saudando a todos, meus amados e queridos irmãos, amigos e ouvintes da Palavra de Deus, uma gloriosa paz do Senhor Jesus. A Ele seja a honra, a glória e o louvor, e também a nossa gratidão por tudo quanto Ele tem feito em nossas vidas. Sejam bem-vindos mais uma vez aqui no canal e aqui no quadro Estudando Junto. Estaremos aqui conhecendo o conteúdo, de mais uma lição dominical, que é a lição número 12, que tem como tema: a igreja tem uma natureza organizacional. Para tanto, vamos estar orando, antes de conhecermos o conteúdo. Pai, em nome do Senhor Jesus, nos colocamos na Tua santa, gloriosa presença, pedimos perdão, Senhor, nossos pecados temos cometido. Queremos, Pai, Te agradecer, Senhor, por tão grande salvação, por nosso nome estar escrito no livro da vida, pela esperança, Senhor Jesus, que temos e que a qualquer momento o Senhor divino nos buscar. Estamos aqui diante de mais uma lição, de mais um conteúdo. Portanto, Pai, pedimos a Tua bênção durante todo esse período, esse momento, e nos ajuda, Senhor. É o que nós pedimos e já Te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. O texto áureo nos diz: por esta causa te deixei em Creta, para que pusesses em boa ordem as coisas que ainda restam, e de cidade em cidade estabelecesses presbítero, como já te mandei. Então aqui já o texto áureo, já deixa claro, a questão de ser bíblico, a questão da organização de uma igreja. Ainda que sejamos espirituais, ainda que sejamos um corpo místico, onde a cabeça é o Senhor Jesus, mas ainda assim temos uma igreja local, uma igreja em que esse corpo, o membros desse corpo acabam ali se reunindo. Verdade prática, a igreja é um organismo vivo de natureza espiritual e ao mesmo tempo uma organização. Leitura bíblica em classe se encontra na carta de Paulo a Tito, capítulo 1, de 1 a 9. Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, segundo a fé dos eleitos de Deus e o conhecimento da verdade, que é segundo a piedade, em esperança da vida eterna, a qual Deus, que não pode mentir, prometeu antes dos tempos dos séculos. Mas a seu tempo manifestou a sua palavra pela pregação que me foi confiada, segundo o mandamento de Deus, nosso Salvador. A Tito, meu verdadeiro filho, segundo a fé comum, graça, misericórdia e paz, da parte de Deus Pai e da do Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador. Por esta causa te deixei em Creta, para que pusesses em boa ordem as coisas que te mandei. As coisas que ainda restam, e de cidade em cidade estabelecesses presbítero, como já te mandei. Aquele que foi irrepreensível, marido de uma mulher,
que tenha filhos fiéis, que não possam ser acusados de dissolução, nem são desobedientes, porque convém que o bispo seja irrepreensível, como dispenseiros da casa de Deus, não soberbo, nem irancudo, nem dado ao vinho, nem espancador, nem cobiçoso de torpe ganância, mas dado à hospitalidade, amigo do bem, moderado, justo, santo, temperante, retendo firme a fiel palavra, que é conforme a doutrina, para que seja poderoso, tanto para demonstrar com a sã doutrina, como para convencer os contradizentes. Introdução: a Bíblia apresenta a Igreja como corpo espiritual de Cristo, um organismo vivo, com suas reuniões em torno do Senhor Jesus e suas ordenanças. Por outro lado, é também uma organização, congregação ou assembleia, com sua forma de governo. A presente lição pretende mostrar natureza organizacional da Igreja. A lição, ela tem como esse objetivo, porque há aqueles que são desigrejados e tanto como também há tantos outros que, na verdade, não são irmãos em Cristo Jesus, porque não nasceram de novo. Ou então se equivocam com respeito à tradução, à questão da Bíblia, a questão de entender e compreender as Escrituras. Porque a palavra de Deus, ela deixa claro, a questão desse corpo organizacional, no que diz respeito à sua questão física, como uma igreja local. E ainda como organismo também é uma organização, porque em hebreu diz para que nós sejamos obedientes aos nossos pastores. A Bíblia fala de profetas, fala de evangelistas, pastores, doutores e mestres, fora outros dons que tratam, dessa necessidade, justamente buscando o alvo da ordem dentro deste corpo, onde se congregam, onde se ajuntam. Nós vemos isso na carta de Paulo aos Coríntios, onde Paulo ali repreende aqueles irmãos que se reuniam, porém o culto era uma bagunça. E o apóstolo Paulo, ele, através da sua carta, a primeira carta aos Coríntios, ali ele trata de algum assunto, e um deles era essa desordem que estava acontecendo em meio ao culto. Então, logo ali, deixa claro que tinha uma organização. Tinha aqueles que tinham uma liderança dentro da igreja, não como dono dela, não de uma forma imperativa, mas como servo do Senhor Jesus. O próprio apóstolo Pedro, apóstolo Paulo, ele se identifica nas suas cartas como servo de Deus, como iguais aos demais, porém Deus estabeleceu, através desses irmãos e do testemunho da operação, e do testemunho de ter recebido um dom espiritual, de ter aquela desenvoltura para o governo da igreja em amor, cuidando daquelas almas. Tudo isso nos mostra pela Bíblia, Novo Testamento, que há uma organização. E também, olhando para o Velho Testamento, nós vemos Deus também com essa preocupação, quando, através de Moisés, deu as diretrizes do tabernáculo, deu as diretrizes da liturgia, das ofertas, e colocou uma tribo responsável com respeito ao serviço ali, ministerial e sacerdotal. É certo que no Novo Testamento, todos nós, em Cristo Jesus, somos sacerdotes, a serviço do reino de Deus e da igreja de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Porém, entendemos que tem aqueles que Deus colocou como aqueles que vão dar conta, cuidam, velam pelas nossas almas e vão dar conta, de que conformidade eles obraram esse serviço para Deus, para o seu reino.
Primeiro ponto, Tito e as igrejas na ilha de Creta. Tito. O apóstolo escreveu a Tito estando em Nicópolis, na costa oeste da Grécia, ou mais provavelmente, caminho dessa região, pois ele afirma, deliberei invernar ali, e não usa a expressão aqui, como as epístolas a Timóteo. A de Tito traz importante diretriz para os pastores em todos os lugares e épocas. Tito é chamado de verdadeiro filho do apóstolo Paulo, expressão que o apóstolo também usa para Timóteo. Tito era grego, convertido provavelmente em Antioquia. Seu nome não é mencionado em Atos dos Apóstolos, mas aparece 9 vezes em 2 Coríntios, 2 em Gálatas e 1 em 2 Timóteo, e na epístola que lhe fora destinada, que traz o seu nome. Foi companheiro do apóstolo Paulo e em suas viagens missionárias ajudou o apóstolo em Roma e em Nicópolis. E depois, por conta desse trabalhar e dessa cooperação de Tito com Paulo, houve a necessidade de Paulo estabelecer ali Tito como pastor da igreja na ilha de Creta. E ali ele deu essa delegação a Tito, né? Já pelo próprio tempo que estava com Tito, Paulo ele via em Tito a condição de poder separar ali presbítero em cidade, porém não de qualquer maneira, dentro dos padrões que nós lemos ali em 1 Tito, a partir do versículo 5 em diante. O pastor de Creta foi constituído pastor da ilha de Creta pelo apóstolo Paulo para colocar em boa ordem as coisas que restam e também para estabelecer presbíteros de cidade em cidade. O relato de Atos omitem esse trecho do itinerário de Paulo. Ele passou por Creta durante sua 4ª viagem, na condição de prisioneiro, com destino a Roma, no local chamado Bons Portos, pelo que parece que não foi nessa ocasião que ele deixou Tito em Creta. Sim, porque estava preso, né? Terceiro subponto, Creta, em 67, Roma anexou a ilha de Creta ao seu império, unindo-a a Cirene, no norte da África, nos termos da Líbia, como uma só província. A situação espiritual de Creta era desanimadora, porque a igreja estava desorganizada e o grande descuido no comportamento daqueles crentes é denunciado no capítulo 2. Parece que o relaxamento espiritual era consequência de um desleixo natural que era característica dos cretenses. Paulo chega até a chamar eles de preguiçosos, né? Outro problema ali era que havia judaizantes rebeldes, mercenários e provocadores de divisão. Então, dado esse fato aqui e tantos outros, é que se há a necessidade naturalmente da questão da organização da igreja como corpo de Cristo, né? Sendo Cristo cabeça. Segundo ponto, a institucionalidade bíblica da igreja. Então, a base é bíblica. A instrução paulina. A organização eclesiástica a que o apóstolo Paulo instrui Tito não se restringe a uma estruturação ministerial. Estabelecer presbíteros de cidade em cidade, instruir os líderes durante a sua carreira apostólica. O apóstolo já tinha fazendo. O Novo Testamento revela a origem e o desenvolvimento desse governo. O apóstolo menciona os bispos e diáconos. Os contextos da epístola dá a entender que o relaxo e o descuido em que estavam as comunidades cristãs da ilha de Creta eram reflexo da cultura da religião. Isso está além de um problema meramente ministerial. Então, a igreja em si, como corpo, e dotada de diversas pessoas, com diversas características e com um histórico, né, diferente uma da outra, então a necessidade da organização e de um governo, né, justamente para buscar manter, né, o equilíbrio, né, a ordem dentro daquele período e da vida daquela igreja local, né? Igreja como instituição. Podemos definir organismo como forma individual de vida, um ser ou algo vivente. Na eclesiologia, o ensino, o estudo sobre a igreja significa ser a igreja um organismo, porque é um corpo espiritual e vivo, cuja espiritualidade é gerada pelo Espírito Santo. Ela é uma
instituição divina, que veio à existência pelo poder de Deus. Porque o próprio Senhor Jesus disse: eu edificarei, falando mais na frente que iria acontecer isso, a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Mas o nosso enfoque é a igreja como organização. Quando se fala em institucionalizar, dar caráter institucional ou de tornar institucional, significa estabelecer organização. Na igreja isso foi acontecendo com o tempo desde os dias apostólicos. O apóstolo tinha em mente uma organização da igreja. Organização. Temos no Novo Testamento alguns lampejos que nos mostram que aqueles irmãos se organizavam. Segue alguns exemplos a favor da organização eclesiástica. Havia local, horário, ordem de culto, reunião de ministério para a congregação de presbítero, segundo o contexto da época de uma igreja emergente. Foi realizado um concílio, que nós diríamos uma convenção, para tratar de assuntos doutrinários. As igrejas dispunham de serviços sociais para atender as famílias economicamente fragilizadas. Capítulo 8 e 9 de 2 Coríntios tratam desse assunto. Havia a igreja de Corinto, que hoje chamaríamos comissão de ética, e também a tesouraria. Então, dentro desse parágrafo, eu queria deixar duas coisas aqui para nós, dois apontamentos. O primeiro é que o meio econômico da igreja e o canal para essa manutenção através de dinheiro, de valores, era feito através das ofertas. Então, se você quer compreender a questão bíblica do Novo Testamento com respeito à questão financeira da igreja, ela é sustentada pelas ofertas que os irmãos, através daquela situação dada ali pelo dirigente, quanto àquela necessidade, os irmãos se reuniam e cooperavam através da sua oferta, isso segundo a prosperidade de cada um. Nós contamos isso dentro do capítulo 8 e 9. A base bíblica para a igreja organizacional do Novo Testamento está no capítulo 8 e 9 de 2 Coríntios, que Paulo está tratando lá, com respeito aos irmãos que estavam passando necessidade, precisaria fazer essa arrecadação de oferta. Isso aí também fica como princípio para nós no dia de hoje, e não Malaquias 3:10, que trata ali do Velho Testamento e de de várias razões, do que significa e qual foi a correlação do dízimo na Bíblia no que diz respeito ao Antigo Testamento. Já o Novo é a questão das ofertas. Por quê? Porque além que tenha o líder da organização, todos nós somos sacerdotes. Ainda que o obreiro é digno do seu salário, ainda tudo isso é feito dentro do Novo Testamento através das ofertas. Não há qualquer exigência ou normativa bíblica ou qualquer base bíblica da normatização, em extensão ao Novo Testamento na questão da igreja com respeito a 10%. No Novo Testamento não há porcentagem, porque o Senhor se deu 100% por cada um de nós. Então vai da disposição de coração em amor e alegria a estender a mão, isso segundo também seu alcance, a sua prosperidade. E o outro detalhe é que nós olhamos que no Novo Testamento já havia as igrejas, desde o princípio, quando da perseguição, os irmãos se reuniam nas cavernas, até em túmulos, que é tipo cavernas, os irmãos se escondiam para prestar culto e para reunião. Por isso que Atos 2:42 diz que eles perseveravam, na comunhão, no partir do pão e nas orações com ação de graça. No princípio da igreja, começou ainda a ser no templo, essas reuniões, como nós vemos a palavra de Deus em Atos capítulo 3. Porém, 70 depois de Cristo, depois que foi destruída ali pelo aquele imperador, que me fugiu o nome agora, não houve mais os irmãos se reunir, dado a coluna da perseguição, passaram a se reunir
em caverna. Depois dos anos 300 é que começou a ter a liberdade de se organizar no lugar, com local, horário e as questões determinantes em cada local com respeito, né, ao alvo, que seria a ordem do culto, para poder ter a liturgia em pleno andamento para a glória do nome do Senhor Jesus. Terceiro ponto, a questão atual, ou seja, para os nossos dias, organismo e organização. A ideia é de que a igreja deve se restringir a um local, as pessoas se reúnem para adorar a Deus. Falei que vemos isso em Hebreus, não deixar de congregar. Então, se fala de congregar, fala de ajuntamento e de local, como o corpo, além de ser um corpo místico, mas também, né, numa igreja local, num lugar físico. Estudar a palavra, esse lugar físico pode ser tanto numa praça, como pode ser também num local que se construiu ou se paga aluguel para ali os irmãos estar juntos, se reunindo, né, para louvor do nome do Senhor, para o aperfeiçoamento e para acentuar cada vez mais a questão da coinonia, ou seja, da comunhão dos santos. A nossa atitude é mostrar que a Bíblia nos apresenta a igreja como um organismo e, não ao mesmo tempo, uma organização. Mas nunca devemos nos esquecer que somos cidadãos de duas pátrias, a terrestre e a celestial. Isso significa a responsabilidade com as autoridades civis constituídas, como também com as autoridades eclesiásticas. O ensino do Senhor Jesus é dar, pois, a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. A organização da igreja, além de ser uma necessidade natural, também é uma exigência do Estado. Experiência pentecostal. O movimento pentecostal moderno surgiu no contexto antidenominacionalista e ainda hoje há os que acreditam que tal organização representa um problema à vida espiritual. Esses são os desigrejados, fora outros que acabam, né, sendo até mesmo aí um herege dentro dessa realidade, ou no exercício dessa crença que eles carregam consigo, da questão de não precisar de uma organização. E a Bíblia está recheada, não vai faltar razões, né, claramente para a questão da existência natural da organização, tanto como o corpo místico, como também a questão física, do corpo físico, que é a igreja local. Os primeiros pentecostais modernos, desde os seus ancestrais, o movimento Holiness, conhecido também como movimento de santidade, eram contra a institucionalidade da igreja. Charles Fox, aos 20 anos de idade, assumiu o pastorado de uma igreja em Eudora, Kansas. Mas em 1895 ele entregou a licença de pregador local, deixando o denominacionalismo para sempre, de modo que se tornou itinerante independente até o fim da vida. Mas a igreja do período apostólico adotou um programa de funcionamento logo no limiar de sua história e foi uma bênção, pois ajudou a cumprir sua tarefa de maneira eficaz. É necessário organizar. Em 1914, alguns dos pioneiros entenderam que havia chegado a hora de rever o sentimento antidenominacionalistas de Fox e de outros, Parham aqui, né? E de outros líderes que haviam entre os pentecostais da santidade, isso para evitar algum crescimento desordenado. Foi nesse contexto que foi criado o Concílio das Assembleias de Deus nos Estados Unidos. No Brasil, não foi diferente. Diante do avanço da obra no Brasil, era necessário estruturar o movimento pentecostal e criar um órgão máximo para manter a identidade e a unidade doutrinária dessas igrejas no país. Dessa forma, trazer soluções para questões de ordem doméstica, interna e externa. Foi com base nesses ideais que os pioneiros brasileiros suecos criaram a Convenção das Igrejas, das Assembleias de Deus em setembro de 1930. Concluindo, é importante entender que organização e organismo não são elementos excludentes em si mesmo, mas o contrário, pois isso ajuda no arranjo entre muitos organismos individuais no sistema geral. E a igreja é o povo de Deus do novo conceito. É uma comunidade internacional
uma congregação supranacional de estrangeiro e peregrino. Seria humanamente impossível ela cumprir a sua agenda missionária, evangelizadora, ensino da palavra e serviço social em nosso país e no mundo sem uma estrutura organizacional. Amém? Que Deus, por intermédio de Cristo Jesus, nos abençoe e possamos, através do conhecimento desse conteúdo, compreender que sim, há uma necessidade da organização física, local, para a reunião do corpo da igreja. Vamos estar agora orando. Pai, em nome do Senhor Jesus, nos colocamos na tua santa e gloriosa presença, pedimos perdão, Senhor, nosso pecado. Queremos te agradecer, Senhor, por este momento que até aqui estivemos, conhecendo mais do conteúdo, ó Pai. E aproveitar aqui, Senhor, e te pedir em favor de todos que, nos dias atuais, são contra essa realidade e essa necessidade, se colocam aí, Pai, como desigrejados. Tem misericórdia de cada um dos nossos irmãos. Traz à luz, Senhor, a eles a verdade. Liberta eles, Pai, dessa prisão e desse engano, porque a tua própria palavra diz que aquele que se isola busca o seu próprio interesse e insurge contra a verdadeira sabedoria. Faz isso, Pai, que nós pedimos. Nós agradecemos por tudo. Em nome do Senhor Jesus. Amém.